Bom dia. Bom, vamos começar hoje mais uma aula, 20ª aula do nosso tema No Princípio, um estudo do livro de Gênesis. E hoje nós vamos ter um estudo assim um pouco mais aprofundado na estrutura, a maneira estruturada como o livro de Gênesis foi escrito. Nós estamos trabalhando com a história de Isaac, e nós queremos hoje fazer uma rápida comparação usando justamente a estrutura bíblica. Eu vou explicar isso direitinho, é um assunto um pouco árido, mas é muito interessante. E eu gostaria de convidar você para participar conosco desta aventura na Palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nós vamos estudar especialmente o ciclo de Isaac. Nós vamos perceber que o ciclo de Isaac se confunde com o ciclo de Abraão e se confunde com o ciclo de Jacó. E nós vamos tentar entender como isso nos atinge, como isso faz diferença nas nossas vidas. Deus abençoe. Nós estamos começando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Nessa pandemia, nós estamos fazendo as nossas aulas todas online. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Convido você a orar e pedir a Deus a orientação que o Senhor tem para as nossas vidas. Querido Deus, eu te agradeço pela riqueza da tua palavra e por esse estudo do livro de Gênesis, tem nos levado a compreender melhor esse livro tão extraordinário, o livro dos princípios, um livro onde nos fala do princípio da nossa fé, do princípio da nossa herança, do princípio da aliança que o Senhor tem com toda a humanidade, especialmente com aqueles que o Senhor escolheu e que creram no Senhor Jesus Cristo como o herdeiro da promessa. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo venha nos iluminar para que compreendamos a palavra de Deus, iluminar a palavra, iluminar aquele que ministra e aquele que estuda, para que juntos possamos conhecer melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos compartilhar com você aqui esse quadro. Eu gostaria que você estivesse participando aqui conosco e entendendo. Essa é uma figura pintada durante o período medieval e representa justamente Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei dizer aqui, a gente não tem nenhuma indicação de quem, né, foi que colocou. Nós percebemos que eles são pintados assim com aquela auréola, né, como na Idade Média se costumava fazer, mas, né, a gente tem a natureza assim colocada muito mais como um adereço e não como parte importante, e há umas questões simbólicas aqui. Muito provável que o do centro seja Abraão, Isaac e Jacó, e nós vemos aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu pegar aqui o apontador e talvez você possa ver. Então, eu falei aqui das auréolas, né? Esse no centro é Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, e no colo de Abraão, ou no seio de Abraão, estão representadas aqui todas as famílias da terra. E o texto que eu escolhi é justamente o texto de Mateus 22, 32, quando Jesus responde às pessoas, dizendo: eu sou o Deus. Está escrito, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Com esse nosso início, nós vamos... tinha apenas... Deixa eu botar aqui. Deixe-me apenas... ok. Quero
Apenas tirar essa notificação aqui para que a gente possa ter uma visão melhor. Pois bem, vamos lá. Então, Gênesis, o ciclo que nós vamos estudar hoje é justamente o ciclo de Isaac. Na semana passada nós demos uma olhada no primeiro momento, até que ele encontra com Rebeca, e nós chegamos ao centro deste ciclo de Isaac. E agora nós vamos começar a trabalhar nesse Deus com esse tema, o Deus que age nas gerações. E eu escolhi a palavra geração de propósito, porque ela é a tradução de um termo que vai aparecer no livro de Gênesis 10 vezes, e que faz para a gente uma divisão. 5 vezes aparece durante os primeiros 11 capítulos, e as outras 5 vezes aparecem depois dos 11 capítulos, naquilo que nós costumamos dividir. O livro de Gênesis está naturalmente dividido. Capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história primitiva, a história primeira, que conta os primórdios da história da humanidade, conta a criação, conta a queda, conta o desenvolvimento da humanidade, o dilúvio, depois do dilúvio, o novo desenvolvimento da humanidade, e aí a Torre de Babel, e aí nós começamos a caminhar desde Sem, dando origem aos semitas, passando por Éber, que dá origem aos hebreus, chegando até Terá, que é o pai de Abraão, e a partir daí, a partir do capítulo 12, nós temos os 3 ciclos dos patriarcas, mais um 4º ciclo de transição que vai levar o povo de Israel, na verdade as 12 tribos de Israel, até o Egito, onde nós vamos encontrá-los no capítulo 1 do livro de Êxodo, onde começa a história da libertação. Mas é preciso explicar como é que se chegou a essa história. Então, essa frase, que é muito usada na Bíblia toda, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós temos aqui episódios de cada um desses momentos. Abraão oferecendo seu filho Isaac ao Senhor, recuperando seu filho Isaac. Nós vemos Isaac crescendo e se desenvolvendo diante do seu pai, ele tendo um filho, aliás, 2, desses 2 filhos, um deles é o escolhido, e ele foge. Então, Abraão sai de Harã, aonde o pai dele, Terá, o levou. Ele foi com Terá até Harã. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. No Atlas, que esse Atlas, deixa eu colocar aqui, eu acho que você, né, deixa eu ver, eu tenho a impressão que, apenas para ter certeza de que você está vendo o mesmo que eu, deixa eu interromper um pouquinho e colocar novamente essa aqui, para que nós possamos compartilhar. Então, olha só, quando a gente pede para abrir aqui um Atlas, né? Nós temos um Atlas aqui, e vamos pegar aqui o mundo bíblico, o mundo patriarcal, para que a gente possa ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Este lugar, deixa eu ver, eu acho que está mais para cá, esse mundo patriarcal, aqui. Quase todas as histórias do livro de Gênesis vão se passar justamente nesta região que compreende o que é conhecido como fértil crescente. Aqui é o delta do Nilo, uma das regiões mais férteis do mundo. Há uma fertilidade que vai seguindo esta rota, percebe que é tudo meio verde aqui. Aqui é a planície de Sinear, onde fica a cidade de Nínive, a Babilônia, e 2 dos grandes rios, né, Tigre e Eufrates. Os outros 2 grandes rios nós não sabemos onde estão, mas quando você faz um círculo aqui, deixa eu ver se eu consigo,
F9, F10, é isso? Deixa eu ver, não. Ah, ok. Se você fizer um traço aqui, olha, percebam, esta região, que parece uma lua muito mal feita, né? Eu peço desculpas, na verdade, eu deveria vir até aqui, mas parece uma meia-lua, um crescente, uma lua crescente. Esta região é chamada de fértil crescente. Todas as caravanas faziam essas rotas naqueles períodos. Difícil, ninguém fazia esta rota ou vice-versa. Por quê? Porque esta região era uma região extremamente deserta. Okay? Arã fica aqui, Ur dos Caldeus fica mais ou menos nessa região, onde está essa mãozinha aqui. Está aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu ver. Daqui, né? Até aqui, né? Não. Ainda não aprendi a lidar muito bem com isso aqui, mas tá bom. Daqui de Ur do Caldeu, Terá pegou os seus 2 filhos, Abraão e Naor, e vieram até a região de Harã. Aqui na região de Harã, eles se estabeleceram, Terá morreu, e aqui Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela. Pois bem, ele vai até a terra prometida, desce até o Egito, depois volta, peregrina por essa região aqui acima, né, entre o Monte Tabor aqui, a cidade de Sodoma fica desse lado. Isaac não sai dessa região, e aí nós temos o terceiro ciclo, encerrando com Jacó voltando para Harã para conseguir uma esposa. Isaac não voltou para Harã, mas veio de lá sua esposa. Então, nós temos Abraão vindo dessa região para a terra prometida. Deus prometeu que essa terra seria dele, de seus descendentes. Isaac não sai daqui, mas Rebeca sai dessa região e vem até aqui, onde ela se casa, tem 2 filhos. Seus 2 filhos têm lá uma grande confusão, e o seu filho mais novo retorna para essa região, onde ele vai se casar com 2 esposas e vai constituir a sua família e vai preparar a volta para esse caminho. Nossa história hoje vai até o ponto antes de Jacó, né? E aí, olha só, antes de Jacó voltar para lá. Então, você tem aqui a visão de Jacó dos anjos e tudo isso. Então, continuando, deixe-me, mas para ter certeza de que você está enxergando o mesmo que eu. Vamos lá? Ok. Então, essa expressão Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai aparecer muitas vezes no decorrer da Bíblia inteira. Então, parece que há um fio condutor, Deus é a aliança feita com os patriarcas, é a terra prometida aos patriarcas, é o descendente prometido, é a bênção que viria através dos patriarcas e os seus descendentes para todas as famílias da terra. E nós vamos encerrar lá no livro de Hebreus, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver essa promessa se cumprindo e se concretizando na história de Israel. Então, deixe-me ver. Tá muito ruim isso aqui. Peço perdão a você. Deixe-me apenas dar uma arrumada nisso. Ok. Uhum. Perdão, porque eu pensei que já tinha acertado isso aqui, e foi um pequeno lapso da minha parte.
Eu quero aqui colocar uma transição suave para que a gente possa entender. Ok, é isso mesmo. Então, vamos ficar aqui novamente, voltando. Notem bem, nós estamos lidando com aquilo que a Bíblia chama de os pais, os patriarcas. Nós vamos estudar o ciclo, as gerações de Abraão, que já estudamos, né, do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 7, quando nasce Isaac. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, as tuas gerações, do decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e de tua descendência. Esta promessa foi feita a Abraão antes que ele fosse Abraão, antes que ele tivesse qualquer descendência. Ele não tinha nenhuma descendência. Então, essa promessa é como lá no livro dos Gênesis. Deus chama a existência aquilo que não existe. Então, ao dizer e ao prometer, Deus está não somente prometendo e se comprometendo, mas ele está chamando à existência aquilo que ainda não existe aos olhos dos homens. Depois vem as gerações de Isaac, a partir do capítulo 21, versículo 8, quando ele nasce, até o capítulo 28, versículo 4. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Então, note que a descendência e a aliança estabelecida com a descendência no decurso das suas gerações já está valendo também para Isaac, a quem Deus se mostra e a quem Deus promete que vai abençoar, assim como abençoou seu pai Abraão. E aí vem do capítulo 28 até o capítulo 37. No capítulo 37, a partir do versículo 2, nós temos a história de José. E ali que se fala das gerações de Isaac. Estas são as gerações de Isaac. José, tendo 17 anos, e a partir daí começa-se a contar a história de Jacó através da sua descendência. Então, perceba uma coisa muito importante para a gente entender o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro todo concatenado através das gerações. Nós temos as gerações do céu e da terra, nós temos as gerações de Caim, nós temos as gerações de Sete, nós temos as gerações de Sem, as gerações de Noé e as gerações de Sem, tudo isso antes de Deus se comprometer. Então, Deus prepara todo um ambiente no livro de Gênesis para que a sua promessa e a sua aliança perpétua, que vai abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra, se cumpra. Ele começa lá no início dizendo: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, e ele vai terminar a história lá no jardim. Aliás, ele começa num jardim e termina num jardim. O jardim restaurado no livro de Apocalipse. Pois bem, e isso já começa a aparecer justamente no livro de Gênesis. No princípio, que é o nome do livro de Gênesis, Deus fez aliança com os nossos pais. Olha isso aqui: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. Aqui nós já estamos no Egito. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, nós temos esta aliança sendo relembrada nas horas e nos momentos em que Deus age para salvar o seu povo. Nos momentos em que Deus está presente, libertando e salvando o seu povo. Depois, nós vamos encontrar lá no livro de Deuteronômio, quando o povo pecou de tal forma que Deus havia decidido destruir o povo.
E Jacó e Moisés vai se colocar diante de Deus e vai dizer: orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Então, esta lembrança dos patriarcas vai fazer com que a memória venha à tona, a memória da aliança, do compromisso de Deus. Já nos Atos dos Apóstolos, esta aliança com Abraão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. Então, você tem aí muitas, 72 gerações, conforme o livro de Mateus, este Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, que é o seu próprio filho, a quem vós traístes e negastes. E aí ele está falando justamente com a descendência, com aqueles que deveriam ser os receptores da promessa. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando ele diz ao povo de Israel: olha, vocês traíram e negaram perante Pôncio Pilatos, e ainda mais, né, quando este havia decidido soltá-lo, vocês gritaram: crucificam. Vocês rejeitaram a promessa. Nós vamos ver no ciclo de Isaac que há alguém também que rejeita a promessa. Há alguém que se coloca fora desta promessa de Deus. Por fim, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E aí Paulo falando aos gentios, dizendo: a promessa de Abraão chegou até vós, porque não são filhos de Abraão somente os que são na carne. Vós, porém, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Vocês são filhos de Abraão pela fé. Então, vocês estão inseridos exatamente aquela grande multidão que está no seio do pai Abraão. Não é à toa que no Novo Testamento, quando o justo morre, ele vai para o seio do pai Abraão. A ideia é de que ele é recolhido aos seus, ele é recolhido àquela família. E esta família com quem Deus tem aliança, que é uma família que transcende o sangue, que transcende a circuncisão, que transcende os laços de humanidade. Nós somos filhos pela fé. E sim, somos filhos de Abraão e descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer para vocês, eu quero apresentar para vocês uma maneira que o judeu, os textos hebraicos, eles se estruturam em paralelo. Sempre nós temos um paralelismo aparecendo no texto hebraico. Mas existe um tipo de paralelismo que é muito próprio e que é muito característico, é o chamado paralelismo concêntrico, ou estrutura quiástica, estrutura concêntrica. Isso é um pouco complicado, mas você vai entender. Como é que funciona a estrutura concêntrica? Normalmente, um assunto é apresentado numa narrativa onde se inicia um ciclo. Este ciclo vai ter um desenvolvimento. Este desenvolvimento vai chegar a um anticlímax. E esse anticlímax vai chegar ao centro, ao assunto principal, aquele que é o centro de toda a atenção do texto. A partir daí, todas as coisas começam a se resolver. O anticlímax torna-se um pós-clímax. Normalmente é algo parecido. Tanto é que os estudiosos, quando fazem isso, colocam letra A, letra B, letra C, letra D. Quando começa a retornar, note que está no mesmo nível, é C'. Depois, B', onde era o desenvolvimento, nós vamos ter o fechamento, começando a se estruturar até que fecha-se o ciclo. O número de letras aqui pode ir até a letra... Nós vamos ver no estudo que nós estamos fazendo aqui, neste
texto, né, nesse pedaço de texto que nós escolhemos, nessa grande perícope de texto, que é o ciclo de Isaac, nós vamos perceber que os assuntos vão se estruturando até a letra G, e depois começam a retornar. E você vai ver uma semelhança entre a letra G, entre cada uma das letras A linha, B linha, C linha, porque é como se a história de Abraão se repetisse na história de Isaac. Querem ver? Olha só, eu separei aqui, nessa maneira aqui de colocar, eu separei justamente o ciclo de Isaac, né, que vai de Gênesis 21, versículo 8, até Gênesis 28, versículo 4. Né? Gênesis 21, versículo 8, deixe-me colocar aqui, apenas para que a gente possa ter os textos aqui diante de nós. Deixa eu deixar isso aqui, Gênesis 21, 8. Tá? Aqui está um pouquinho pequeno, deixa eu crescer um pouco, tá bom? Esse aqui também, apenas para que nós tenhamos aqui. Então, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho da Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão. Então, percebam que nós vamos ter aqui um momento da escolha. Abraão era para ter um filho, um descendente, mas ele arrumou um outro descendente. Então, nós temos aqui o filho mais novo, o filho mais velho, preste atenção nessa dinâmica, o filho mais velho é Isaac, ele é preterido, porque ele caçoa, porque ele é o filho da escrava, porque ele não é o filho que Deus havia prometido a Abraão. Deus disse a Abraão, quando ele teve um filho, Deus disse a ele, olha, sua descendência será numerosa. E ele disse, oxalá cresça Ismael diante de ti, Senhor. Escolhe Ismael. Ele disse, não é esse o filho que eu escolhi. O filho que você terá virá de Sara, que foram vocês dois que eu escolhi no princípio. E aí, então, Sara vai ter uma crise por causa disso. Olha aqui. Há uma ruptura familiar envolvendo o filho mais velho, que é Ismael, e o filho mais novo, Isaac. Isso depois vai ser utilizado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, falando sobre as duas esposas, né? A livre e a escrava. A livre representa Jerusalém celestial, a escrava representa o Israel e aqueles que não são filhos de Deus. Então, essa crise familiar é resolvida com a proteção do filho mais novo. Ele é favorecido. A matriarca, que é a mãe, propõe que o filho mais velho deve sair e expulsa. Abraão fica extremamente triste com isso, ela apela para o marido, ela diz assim, olha, o meu filho não vai crescer com esse filho dessa escrava, eu não quero. E ele vai até Deus, e Deus promete que vai cuidar também daquele que é preterido. Embora ele não seja o filho da promessa, no entanto, ele também é descendente de Abraão. Então, a bênção e promessa de grande descendência dada ao filho banido. Essa é é o começo do ciclo. Ok? Daí, nós temos a continuação do ciclo na letra B. O filho mais velho, não escolhido, ele é um arqueiro, ele é alguém que usa da flecha e casa-se com mulher estrangeira. Casa-se com uma egípcia. Então, a história de Ismael se desvincula da história principal da aliança. Ismael, embora abençoado, está à margem da aliança. Depois, o Abraão tem uma disputa com o rei Abimeleque de Gerar sobre os poços que ele havia construído. Está lá no capítulo 21, versículos 22 a 34. Esses poços eles são resolvidos mediante 7 Sheba
palavra Sheba significa sete, sete cordeiros que são oferecidos, e o poço Beer-Sheba passa a ser de Abraão. Então, é o poço dos sete cordeiros, que foi selado com Abimeleque. Abimeleque é um título dos reis dos filisteus, e envolvendo o general chamado Ficol. E na nossa Bíblia está com F, o nome dele é Ficol. Ao contrário do tempo anterior em Gerar, quer dizer, Abraão já esteve em Gerar, e lá Abraão mentiu. No ciclo de Abraão, se a gente fizesse isso, acontece a mesma coisa no ciclo de Abraão. Este é um momento de crise, porque Abraão mente e diz que aquela mulher não é sua mulher, é sua irmã, como ele havia feito no Egito. Abraão faz isso duas vezes, uma vez no Egito e uma vez na terra dos filisteus. Mas, nesta ocasião, não acontece isso. Por quê? Porque é um momento de aliança com Abimeleque. Abimeleque percebe que Abraão é um servo do Senhor e ele resolve fazer aliança para manter a paz. Ao contrário do tempo anterior, então, a matriarca não é tomada pelo rei e aquele poço fica sendo a marca da presença de Abraão naquela região. É como se o poço se tornasse uma fronteira entre os filisteus e a descendência de Abraão, que ainda não é dona da terra. Quando ele vai precisar usar a terra permanentemente, ele compra, porque, embora aquela terra seja uma promessa, a promessa ainda não se concretizou. Ok? E aí, então, nós temos um momento em que há um risco. Né? Por quê? Porque Deus pede a Abraão uma prova. E aqui é o momento do clímax da história de Abraão, porque Abraão não teme oferecer, desistir de tudo, até mesmo a vida do seu amado filho. Vamos lembrar da história de Eli, o sacerdote na época de Samuel, que honra mais os seus filhos do que honra a Deus, e por causa disso ele é rejeitado. Abraão honrou mais a Deus do que o seu próprio filho, embora esse filho fosse o filho da promessa. E isso faz com que o pacto, a aliança, seja confirmado diante de Deus, porque ele oferece tudo que ele tem. Então, você tem essa aliança do Senhor sendo confirmado pelo oferecimento de uma vítima, que é uma vítima que acaba sendo substituída, já prefigurando a figura de Cristo. Aquela genealogia que não foi escolhida quando da chamada de Abraão é relembrada aqui. Olha, tem uma família lá em Siquém, a família de Naor. Abraão vê Sara, sua esposa, morrendo, e ele vai negociar com os hititas a gruta de Macpela, ou a caverna de Macpela, onde ele vai enterrar. E aí, então, vem o centro da história de Isaac, que, por incrível que pareça, o centro da história de Isaac tem Rebeca, a sua esposa, como matriarca. Então, olha, morre a matriarca, esposa de Abraão, o ciclo de Abraão já está se terminando, e nós chegamos aqui no clímax, letra G. E aí começa a voltar, olha só. A morte de Sara corresponde à morte de Abraão, porque a partir de agora é Isaac que começa, o ciclo de Isaac começa a crescer, o ciclo de Abraão, né? É mais ou menos o que acontece com João Batista e com Jesus. João Batista tem o seu destaque, cumpre o seu ministério, e quando Jesus começa a aparecer, ele começa a desaparecer, e alguns vão dizer para ele, olha, esse seu discípulo aí que você batizou está batizando mais gente que você. E João Batista diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque Deus está cumprindo o ritmo das
gerações e está agindo em cada uma das gerações. Ele chegou no clímax, que é Jesus Cristo. No caso da história de Isaac, o clímax, o centro, é o Senhor escolhe Rebeca como matriarca escolhida e esposa de Isaac. E a gente tem toda aquela história fantástica que a gente viu a semana passada, onde esta mulher demonstra ser uma mulher fantástica, uma mulher extraordinária, uma mulher capaz e digna de fazer parte desta promessa de Deus, embora ela venha de uma genealogia rejeitada. Ela é filha de Naor, filha de Milca, e irmã de Labão, que depois vai ser importante no ciclo de Jacó. E aí nós começamos a ver aquele círculo concêntrico voltando, né? Nós temos a morte de Abraão, a genealogia não escolhida de Naor corresponde aqui à genealogia não escolhida de Ismael. Lembra que Ismael tinha sido deixado e foi mandado embora? Nós retomamos aqui na narrativa o que aconteceu com Ismael. Deus o abençoou, ele teve 12 filhos. Note, parece que para Ismael se cumpre antes da hora os 12 filhos de Jacó. Ele teve 12 filhos, ele formou uma nação grande. Deus continua abençoando. Lá na frente, Deus ainda vai abençoá-los de outras maneiras. Então, olha só, nós temos aqui a genealogia não escolhida, a família de Ismael sendo narrada aqui, e nós vamos ver o nascimento dos dois filhos, de Rebeca, e o desprezar do pacto. Olha aqui, Abraão arriscou tudo pelo pacto. Ele considerou o amor ao Senhor mais importante até do que a sua herança. Ok. O Esaú, a vida dele, para ele, é mais importante do que o pacto. Para Abraão, o pacto é mais importante do que a vida. Mas para Esaú, a vida é mais importante do que o pacto. Ele diz assim, se eu não comer, eu vou morrer. Não faz nada. Imagina que vai morrer. Mas percebe que ele tem uma visão distorcida? Ele mostra desprezo pelo seu direito de primogenitura. Ele rejeita a sua parte no pacto. Ele não faz como Abraão, o seu avô. Se ele tivesse se apegado ao pacto, ele seria o filho da promessa, o descendente. Mas não é mais importante o seu pacto do que uma tigela de lentilhas, né, que está como feijão. O que eu me importo? Ele diz, eu estou prestes a morrer. Agora, lembra que naquela história tinha lá uma disputa com o rei Abimeleque de Gerar sobre os postos de Abraão? Essa disputa é retomada aqui, olha só. Abimeleque, que provavelmente deve ser filho daquele, vai e tem uma briga sobre os postos que Abraão havia feito e que lembra que havia uma promessa? Só que o Abimeleque não cumpriu essa promessa. O tratado de Beersheba com Abimeleque, envolvendo o general Ficol, se você olhar, também está lá o general Ficol, também não sei se é o mesmo ou se é algum descendente dele, mas é preciso refazer este pacto. Existe uma crise aqui de territorialidade. Olha só, vamos lá, as promessas de Deus são o descendente, e nós temos um descendente, o filho mais velho, que rejeita o pacto. A terra, essa terra é prometida, a terra que foi compactuada, que foi tratada, foi feito o sacrifício de 7 cordeiros ali, por isso é Beersheba, mas os pastores de Abimeleque começam a entulhar os poços que eram de Abraão e eles vão e Isaac vai indo para mais longe, até que ele chega em Beerseba. E quando ele chega em Beerseba, o Abimeleque se lembra, eu fiz um pacto, meu pai fez um pacto com o pai dele. E ele resolve renovar o pacto. Então, notem que o filisteu foi mais inteligente em manter o pacto do que o próprio filho da promessa. Esaú aqui representa
os israelitas que rejeitaram o filho da promessa, que rejeitaram o próprio Jesus Cristo. Então, olha só, como na primeira vez de Abraão em Gerar, a matriarca é tomada pelo rei. Por quê? Porque o Isaac caiu na besteira de cometer o mesmo pecado que seu pai cometeu. Ele mentiu. E olha que ele já tinha 2 filhos. E ele disse para Rebeca, falou, Rebeca, você é muito bonita. Se perguntarem, você disse que você não é minha esposa. E aí o Abimeleque estava olhando pela janela e viu o Isaac abraçando, fazendo carinho na sua esposa, e ele foi e chamou Isaac e falou, escuta, que história é essa? Alguém poderia ter abusado da sua mulher e você traria sobre nós uma maldição. Por que você fez isso? E aí ele deu ordem. E como ele viu que lidar com Deus é sério, porque o pai foi castigado, o faraó foi castigado, ele deu ordem, olha, ninguém toca nessa mulher. Então, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente restabelecer os nossos limites aqui. Você vai para lá de Berseba, a partir de Berseba é tudo seu. Não era ainda, mas o Abimeleque já está reconhecendo isso. Ok? Então, olha só. Como a primeira vez em Abraão, a matriarca é tomada pelo rei. E aí eles renomeiam o poço para indicar que a aliança foi feita. Lembra que lá atrás o filho não escolhido, que era Ismael, se casou com uma mulher estrangeira, uma egípcia, no capítulo 21? Pois bem, aqui, olha só, o casamento do filho mais velho que não foi escolhido. Agora, olha que interessante. O filho mais velho era Ismael, o filho mais novo era Isaac. Deus escolheu o filho mais novo ao invés do filho mais velho. O filho mais velho casou-se com mulheres estrangeiras e saiu da linhagem da herança. Aqui, o filho mais velho, que é Esaú, filho de Isaac, arqueiro também, tem a mesma profissão que o tio dele, Ismael, casa-se com mulheres estrangeiras. E estas mulheres vêm a ser uma tristeza para Isaac e para Rebeca. Então, o que Rebeca faz? Ela cria uma trama de tal forma que o filho mais novo recebe a bênção do filho mais velho. É aquela história em que Jacó se finge de Esaú e engana o pai. Então, notem que a Rebeca ela está sendo uma espécie assim de condutora da trama. Então, aqui, como houve lá em cima, olha só. Lá em cima houve uma ruptura familiar envolvendo o filho mais velho, por culpa da Sara. Para proteger o filho mais novo, a mãe, a matriarca, propõe que o filho mais velho deve sair. E ela apela para o marido. A bênção e a promessa cai sobre o filho mais velho, embora ele não tenha recebido a principal promessa, mas ele recebe bênçãos e promessas. Quando você chega aqui no final do ciclo de Isaac, você tem uma ruptura familiar envolvendo o filho mais velho, Esaú, que quer matar o irmão mais novo, Jacó, de raiva pelo que Jacó lhe fez. Mas ele coloca a culpa em Jacó, mas a culpa não é de Jacó somente. Claro que Jacó participou de tudo isso, mas ele desprezou a aliança, ele desprezou o pacto, e não somente ele desprezou o pacto, como também Isaac errou em favorecer mais um filho do que o outro. Para proteger o filho mais novo, que foi favorecido por Deus, a matriarca agora, ao invés de propor que o filho mais velho vá embora, ela propõe que o filho mais novo deve sair para procurar uma esposa. E aí, então, ela apela para o marido, porque ela diz, eu estou desgostosa com essas filhas dos heteus com quem Isaac se casou, eu não vou querer, se o Jacó casar com uma dessas mulheres aqui da região, eu também vou ficar... É preferível que ele vá para a casa dos meus parentes, lá em Harã, e lá ele casa-se. E aí, então, existe aqui a bênção, uma oração por grande descendência dada ao filho banido, que é o filho mais velho, que fica por perto ali, mas que vai acabar se casando
com mulheres, com parentes. Ele se casa com descendentes de Ismael para ver se agrada a mãe, mas mesmo assim parece que essa história acabou. Encerra-se, então, o ciclo de Isaac. Isaac continua vivo. Quando Jacó volta, ele ainda está vivo. Mas ele é esquecido na história, porque o seu ciclo chegou ao fim. A partir de agora, começa o ciclo de Jacó. Percebeu? Aqui, olha só, você tem até o centro, que é ocupado, no caso do ciclo de Jacó, por Rebeca, porque ela é a grande condutora. A partir daqui, ela vai conduzir a ação, até que o filho mais novo é escolhido. Lá no início do ciclo, o filho mais velho, que era Ismael, foi preterido, porque não era o filho da promessa. O filho mais novo, que era Isaque, foi escolhido. Aqui, o filho mais velho rejeitou o pacto com Deus, e por isso foi preterido. E o filho mais novo tomou o seu lugar, e a promessa vai continuar através do filho mais novo. Parece muito complicado, né? Mas é muito interessante como Deus age. Porque, meus irmãos, essa história nos conta justamente sobre a ação de Deus, e essa ação que faz diferença na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Então, vamos entender que Deus age nas gerações. Em cada geração, Deus está agindo. No caso de Abraão, Deus prometeu a ele, cumpriu as suas promessas no decorrer da sua vida, embora, vamos dar uma olhada aqui, olha o que diz a Bíblia sobre essa história. E nós vamos ver isso narrado de uma maneira extraordinária no livro de Hebreus, capítulo 11. Diz o seguinte, olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, então a geração dos céus e da terra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus sempre tira do que não aparece, ele traz à vista aquilo que vai aparecer de acordo com o seu pacto, ok? Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele disse e as coisas aconteceram, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Às vezes a gente não está vendo a ação de Deus, mas Deus já deu uma palavra e vai fazer com que essa ação se cumpra. Quando Deus fala, não tem jeito. Aquilo que não aparece, pela fé, vem a existência. E essa existência é dada pela palavra de Deus. Pela fé entendemos de maneira que o visível e tal. E aí, vamos ver aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha o filho mais novo sendo preferido ao filho mais velho, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara e obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Foi o que não aconteceu com Isaú. Isaú não acreditou que Deus iria providenciar o que ele precisava, então ele preferiu dar aquilo que ele não via, que era a bênção da primogenitura, em troca daquilo que ele via, que era um prato de lentilhas. Então, olha só, creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
E aí, olha o que ele vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, mas ele não sabia. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, percebe que Deus está agindo na vida de cada um deles e cumprindo parcialmente a promessa para cada um deles, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E, por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Está reconhecendo a linguagem lá de Gênesis? Todos estes morreram na fé, sem ter visto ou ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado, seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas ele entendeu que o compromisso com Deus era mais importante do que o seu filho, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda não estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E é interessante porque quando ele vai abençoar os filhos de José, ele troca as mãos e coloca a mão sobre o mais velho, a mão esquerda sobre o mais velho, e a mão direita sobre o mais novo. E aí a tradição de que o filho mais novo herda a promessa é passado de uma geração para outra. E abençoou, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E percebendo, meus irmãos, como Deus age em cada geração? No caso de Abraão, em cada geração ele faz aliança, ele conduz a vida, ele corrige os erros e ele age com graça. Assim como ele está fazendo na sua vida, na sua geração. Mas a bênção que Deus tem para cada geração transcende as gerações. Deus não somente age em cada geração, Deus age nas gerações. Quando Isaac conheceu Rebeca, um novo ciclo se começa, se dá início, e através das gerações, Deus continua conduzindo a aliança, construindo uma história maior através de histórias individuais, perdoando e restaurando e completando a sua graça. Porque, no fim de tudo, quem conduz a história é o próprio Deus. E é Deus quem vai fazer da tua história e da minha história uma história através das gerações. Espero que esse estudo tenha abençoado você, que você possa entender que o que Deus está fazendo na tua vida
fez nas gerações passadas, tem se passado de geração em geração. Você é herdeira de promessas que tem milhares de anos. E você está fazendo parte de uma história que vai se completar no final, uma grande multidão. Lá no capítulo 13 do livro de Hebreus, vai dizer: vede que grande nuvem de testemunha. Olha quanta gente já passou por essa história. Agora é a sua vez. E aquilo que você fizer vai fazer diferença nas próximas gerações. Vai fazer diferença naqueles cristãos que hão de vir e que vão herdar a fé que você herdou de alguém e que vem desde o princípio. Por isso, nós estamos estudando no princípio. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração e que nós possamos nos encontrar na semana que vem agora, conhecendo um pouquinho melhor o ciclo de Jacó. O ciclo de Jacó. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.